o que temer. Vamos começar com essa música. Não há o que temer. Entre todos os desafios da vida, nós não devemos temer. Porque quem cuida da nossa vida é Deus. Se Deus cuida, não precisa de essa música em pé, tá? O Rafael vai colocar lá e nós vamos cantar. Nós sabemos que a quarta-feira é um dia que nós mais deveremos estar na igreja. Não quer dizer por que eu falo isso. Porque é um dia que nós vamos esforçar mais, devido ao cansaço. E a gente vai trabalhar com todas as famílias, com todo o cansaço. Não desistir. Dias
bem sei em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve hora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, este mundo, eu sei, já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus se está bem firmada, Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve hora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Nesse momento eu vou chamar o Elias para dirigir esta oração de joelhos. Vamos nos ajoelhar e vamos falar com o Pai. Nosso querido Deus, nosso Pai que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite de quarta-feira, nesse culto de adoração, nós, os teus filhos, viemos à tua casa, esse templo sagrado, para juntos adorarmos o teu nome. Começa agora, Senhor, como eu sempre tenho falado, com teu Santo Espírito a passear neste lugar, a tocar em cada um de nós, a abrir os nossos corações para entender a tua vontade para nós. Visita cada família, Senhor, dessa igreja, cada membro, cada casal, cada marido, cada esposa, cada filho. Por favor, Senhor, permanece com os teus anjos ao nosso redor, para que o inimigo não possa ter nenhuma força sobre nós. Dá, Senhor, direcionamento àqueles que não vieram. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, no horário dos cultos, nas nossas ofertas, dízimos, enfim, Senhor, sermos fiéis em tudo, porque só assim alcançaremos a eternidade. Sei com a mensagem desta noite, que a pessoa que irá trazê-la possa ser imbuída do Teu Santo Espírito e possamos ouvir a voz de Deus nessa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Privilégio mais uma vez para nós estarmos na presença do nosso Deus aqui na casa de oração, aonde todos nós viemos para louvar e bendizer o nome do Senhor.
em relação ao hino que nós entoamos, Não Desistir, eu gostaria de ler para vocês Mateus 24, versículos de 10 até o 13. Mateus 24, versículos do 10 até o 13. Se todos estiverem achados, eu vou ler. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, como que nós vamos perseverar até o fim? A gente sabe quando vai chegar esse fim? A gente imagina, né? Mas a gente não tem assim uma data certa de quando esse fim vai chegar. Mas o assunto que eu gostaria de abordar com vocês hoje é um assunto a respeito do nosso querido Jesus. Jesus estava a 2 dias da Páscoa. Como vocês sabem, nós estamos a 2 dias da Páscoa. Ele estava dizendo isso para os discípulos. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aí depois ele continua dizendo: quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para a sepultura. Vocês sabem quem derramou perfume na cabeça de Jesus e no corpo dele. E depois ele disse aos discípulos: então Jesus disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Irmãos, a gente às vezes fica imaginando os discípulos, eles eram nem um pouco diferentes de cada um de nós. Nós estamos ouvindo, vendo, presenciando que Jesus está às portas. E o próprio Jesus disse: olha, eu vou ser entregue, vou ser morto, vou ser crucificado, vou ressuscitar, vocês vão me abandonar. E o que eles fizeram? Eles creram? Óbvio que não, né? Eles não creram em nada disso. E nós? Será que nós estamos crendo que Jesus vai voltar? Será que a nossa fé está firme que Jesus vai voltar? Que os sinais, tudo indica que Ele está às portas? Como que nós estamos? Provavelmente nós estamos igual aos discípulos. Mas eu queria ler com vocês Lucas 24, do versículo 36 até o 49. Lucas 24, do versículo 36 ao 49. Mas antes, eu quero contar uma história para vocês. História dentro da Bíblia, dentro desse capítulo. 2 discípulos de Jesus estavam a caminho de Emaús, mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém, da onde os demais ficaram. E esses discípulos, eles estavam tristes,
Por que eles estavam tristes? Não só porque Jesus tinha morrido, mas porque eles tinham em mente que Jesus era o quê? Um libertador de Israel. Ele vai libertar Israel do jugo romano. Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eles estavam cabisbaixo, entristecidos, caminhando. E quem que se aproxima deles? O próprio Jesus. E Jesus aproxima deles e fala: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão conversando? Aí um deles diz assim: será que só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Mataram Jesus de Nazaré, um homem poderoso em palavras, um homem que faz milagres, um homem bom, um homem que era tudo para a gente. E aí Jesus vai caminhando com eles, e eles não reconhecem Jesus. Mas, quando eles chegam até o lugar onde eles iam, Jesus menciona aí mais para frente, eles convidam: não, por favor, fica com a gente. É muito tarde. Vamos tomar uma refeição aqui e o senhor fica com a gente. E quando Jesus senta à mesa e vai partir o pão, aqueles homens percebem algo que até então eles não tinham percebido. Percebem que eles estavam frente a Jesus. Coisas que eles não acreditaram quando aquelas mulheres disseram que ele tinha ressuscitado. Irmãos, muitas vezes nós também somos assim. Às vezes a gente fica triste, fica abatido. Sabe por quê? Não é porque a gente espera Jesus voltar, é porque a gente quer receber alguma coisa neste mundo. Eu preciso de um carro novo, de uma casa, de um trabalho, de alguma coisa. E eu não consegui isso. Será que a gente enxerga Jesus só nesse sentido? A gente deve enxergar Jesus como realmente Ele é, o nosso Salvador. Então vamos ler aqui do 36 até o 49. Eu vou ler um pouquinho antes, do 35. Então os dois contaram que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo, eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. A parte mais importante agora, irmãos: era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia,
e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Irmãos, eu quando eu leio esse finzinho aqui do livro de Lucas, eu fico imaginando tiro para mim, primeiro eu prego para meus irmãos. Se não me convencer, eu não estaria falando aqui para vocês. Quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando quão débil e quão fraco eu sou. Jesus disse: olha, vocês vão pregar este evangelho a todos, indistintamente, as nações. Aí a gente veja, no começo, Pedro ficando indeciso, precisou de uma visão. Sabe por quê, irmãos? Porque as coisas às vezes entram num ouvido e saem pelo outro. A gente nunca dá ouvido à palavra de Deus. A gente fica indiferente, parece que a gente vem só com o corpo. E a cabeça fica vagando por aí. A gente às vezes precisa não ser igual os discípulos foram lá no começo. Mas a gente tem que ser igual a eles depois que eles receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo está hoje querendo usar cada um de nós. Nós temos que ser testemunhas. Nós não podemos ser qualquer um. Nós temos que ter testemunhas vivas do Cristo ressurreto. Irmãos, às vezes a gente fica até com vergonha de falar alguma coisa de Cristo, né? Não vou falar nada não, vão dar risada de mim, não vai ficar muito bom. Essas são desculpas que a gente às vezes inventa para cauterizar a nossa consciência. Às vezes nós estamos igual os discípulos de Jesus. Nós queremos um libertador político, um libertador da nossa situação financeira, um libertador das nossas mazelas da vida, mas nós não queremos um Salvador. Nós não queremos testemunhar de um Salvador. Nós queremos ficar igual um barco à deriva, né, irmãos? Às vezes a gente não sabe onde que é o porto. E a gente fica à deriva. Não sei se vou, se fico, se faço, se me entrego de uma vez. O maior problema da nossa igreja é que a gente não entrega tudo a Cristo. Nós estamos entregando pela metade aos poucos. E a gente deve entregar tudo. Tudo pertence a Cristo. Então, mais tarde, apareceu aos 11, aí já tinha só 11, já não tinha mais 12. Enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Nós vimos na lição esses dias, né? As mulheres foram falar para eles só acredito vendo. E mesmo vendo, muitos duvidaram, não é mesmo? Naquele episódio que Jesus estava andando sobre o mar, o que eles pensaram que Jesus era? Era um espírito, né? Nossa, eu tenho medo de fantasma. Até hoje tem gente ainda que pensa em fantasma, né? Então, quando eles viram Jesus andando sobre as águas, todo mundo ficou com medo, né? Nossa, é um fantasma. E Jesus teve que dizer a eles: por que ficam aterrorizados? Mas Jesus disse: tenha coragem, não tenha medo, sou eu. Irmãos,
nós estamos num mundo que a gente está vendo muito fantasma. A gente olha para as coisas deste mundo e quando a gente compara ela com as coisas de Deus, a gente fica, e aí? O que é que eu faço? Será que eu estou vendo fantasma? Nós estamos num mundo, é como se a gente estivesse num mar, à deriva. E Jesus está querendo nos salvar e a gente está pensando, será que eu estou vendo um fantasma? Será, irmãos, que a gente está vendo fantasma? E Jesus disse, olha, sou eu. Tenha coragem, não tenha medo. Quantos que às vezes não estão aqui hoje porque eles não têm coragem e estão com medo? A gente precisa tomar uma atitude na vida. Não podemos ficar nesse balanço de vai para lá, vem para cá e não se resolve. Irmãos, coragem nós temos que ter sempre, porque Jesus está conosco. Jesus não vai abandonar nenhum que clama pelo nome dele. Mas a gente precisa ter fé que isso vai acontecer. Jesus, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor Jesus e aí Jesus disse o quê? Disse a Tomé, coloque o seu dedo. Coloque o seu dedo aqui, Tomé, na minha ferida. Põe a mão de lado aqui, Tomé. E vê se é eu mesmo. Irmãos, Jesus não está aqui hoje para a gente colocar a mão. Jesus não está aqui hoje para a gente apalpar a costela dele. Mas ele deixou, irmãos, ele deixou essa palavra aqui, ó. E essa palavra aqui é luz para todos nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente não precisa ficar duvidando, igual Tomé duvidou. Muitos de nós, às vezes, a gente fala assim, eu amo a Cristo. Não sei o quê. Mas o primeiro problema que surge, você larga de Cristo. Quando na realidade você devia correr mais para perto dele. Mas o primeiro problema que surge na vida da gente, o que a gente faz? Vou resolver isso. Eu corro, faço qualquer coisa. Quando na realidade você devia correr para os pés de Jesus. Nós somos, olha o que o apóstolo Pedro estava dizendo, olha, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram e suspenderam no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que cremos e bebemos com ele, aliás, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Às vezes a gente fica imaginando, será que nós somos testemunhas de Jesus? Irmãos, quando a gente é convidado a distribuir folhetos, livro, quando a gente é convidado a levar alguma coisa na casa de alguém, a gente sempre, tiro por mim, estou falando eu primeiro, a gente sempre arruma uma desculpa. Não posso, sabe? Eu tenho um outro compromisso marcado. Fulano, você pode? Não, olha, eu não posso porque eu vou visitar não sei quem.
nós estamos fazendo igual aqueles que foram convidados para as bodas do Cordeiro, né? Eu tenho uma máquina que eu comprei, eu vou testar ela lá no sítio, eu vou visitar não sei quem, eu tenho um casamento para ir. E o seu compromisso com Cristo? A testemunha que você tem que ser com Cristo? Que tipo de testemunho você está dando do teu Salvador? Ou você acha que Ele não é o seu Salvador? Coisas para a gente pensar, sabe? Irmãos, religião não é um clube social, onde a gente só vai falar coisinhas agradáveis. Religião é ser testemunha de Cristo, é testemunhar do amor de Jesus, é viver esse amor, é mostrar aos outros, talvez o seu testemunho de vida é mais eloquente do que as suas palavras, muito mais. Às vezes as pessoas, elas querem ver o que a gente faz, não o que a gente fala, porque falar é fácil, difícil é testemunhar de Cristo. Todos os profetas dão testemunho dele, de que tudo o que nele crê, recebe, todos que nele crê, recebe perdão dos pecados, mediante o seu nome. Tem algum pecado que Jesus não possa perdoar? Se você estiver arrependido, não. Irmãos, nós devemos sempre achegar a Cristo, mesmo que a gente julgue que o nosso pecado está demais, ou que a nossa vida não está condizente com um bom testemunho. Mas Jesus pode perdoar todos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Ele não é igual eu, irmãos, porque se alguém me der um tapa no rosto, provavelmente eu vou ficar vermelho com raiva e os meus pensamentos vão muito além, né? Jesus não é assim. Jesus recebe todos os dias os maus tratos da nossa vida diária e Ele continua batendo na porta do nosso coração. Ele quer que você abra, Ele quer cear com você. E a gente está, coração duro, né? Não abro. Irmãos, nós precisamos encarar o nosso mestre em outro prisma, em outra perspectiva. O apóstolo Paulo diz assim, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Explicou e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Vocês já imaginaram o apóstolo Paulo, como era difícil para ele falar a respeito de Cristo? Ele recebeu chibatada, foi preso, foi humilhado, maltratado e por fim decapitado. E o apóstolo Paulo diz que o viver dele era o quê? Era Cristo. Ele diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós precisamos fazer. Deixar essa vida mundana que a gente tem e deixar Cristo viver dentro do nosso coração. Deixar Cristo decidir o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. É isso, irmãos. Nós vamos ler agora Atos,
13, verso 38. Atos 13, verso 38. É mais uma exemplificação de como Deus pode perdoar todas as nossas faltas, nossas falhas, nossos pecados. 13, verso 38. Lá diz assim, ó. Verso 38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Então, mediante Jesus, irmãos, os nossos pecados são perdoados. E aqui em Atos mesmo, no capítulo 26, no versículo 18, Atos 26, versículo 18, mais uma passagem sobre perdão. Então, versículo 18: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, fé em Cristo. Irmãos, se nós tivermos fé em Jesus, se nós dedicarmos o nosso viver a Cristo, se todas as manhãs a gente perguntar para Jesus: Senhor Jesus, o Senhor, peço encarecidamente que o Senhor me acompanhe durante todo esse dia, e que tudo que eu fizer durante esse dia, que o Senhor aprove, e que o Senhor vá junto comigo. Aonde eu for, que o Senhor vá comigo. Tenho certeza, irmãos, que quando Jesus voltar, todos nós estaremos com Ele lá no céu. Então nós vamos ver aqui Atos 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8 diz assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, será que nós queremos ser testemunhas de Jesus? É algo para a gente pensar, sabe? A gente não pode viver nesse mundo a esmo, sem ter um compromisso, sem deixar, sei lá, a gente tem que ser alguma coisa, irmãos. A gente tem que discipular alguém para ficar no nosso lugar. Breve as pessoas mais idosas, igual eu, nós vamos. E quem vai ficar aqui no nosso lugar? Será que nós já pensamos isso? Quem vai discipular? Quem vai comandar a igreja? Vamos pensar assim. Olha o que está escrito lá em Joel, só para vocês saberem onde eu tirei isso. Joel 2, versículo 28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Não está chegando esse dia? Ou já chegou? Eu acho que esse dia já chegou, irmãos. Porque nós temos que, cada dia que passa, estar mais próximo à volta de Jesus. E cada dia que passa, a gente está vendo, até as pedras estão clamando. A gente tem visto crianças pregando o Evangelho com tanta eloquência, que às vezes deixa a gente envergonhado. A gente tem visto pastores pregando de uma forma que a gente fica abismado. Como que essa pessoa tem tanto conhecimento?
que será que está acontecendo isso, irmãos? A gente às vezes fica imaginando que a chuva serôdia, ela vai vir sobre todos, não é mesmo? Vai mesmo. Mas sobre todos aqueles que deixou Jesus viver dentro do coração. Porque aqueles que não deixar, que não tiver um relacionamento com Cristo, a chuva serôdia não vai cair sobre eles. Irmãos, nós estamos vivendo os dias finais deste mundo, aonde nós provavelmente vamos ver pessoas que às vezes pareciam ser eloquentes, pessoas boas, que pregavam, mas a chuva serôdia não vai estar sobre elas. E às vezes pessoas humildes, pessoas que às vezes nunca veio aqui na frente falar, o Espírito Santo vai tomar posse dessa pessoa e ela vai ser uma testemunha fiel do Evangelho de Jesus. Queria ler para vocês aqui, para nós ir encerrando, Mateus 28, versículo 17 a 20. Acho que todos conhecem esses versos de cor, mas é bom a gente ler o que está aqui na Bíblia. Versículo 17. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a gente tem essa promessa. Quando você sair para falar de Jesus para alguém, não precisa ficar com medo, não precisa ficar temeroso, não precisa ficar ansioso, preocupado, porque Jesus diz que Ele vai estar com a gente até quando? Até o fim dos tempos. E para encerrar, irmãos, eu gostaria de ler com vocês Romanos 8, versículo 35 e o versículo 39. E se os irmãos quiserem depois ler todo o capítulo de Romanos, os irmãos vão ter uma compreensão maior a respeito deste assunto. Então, Romanos 8, versículo 35. 8, versículo 35, diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Agora o verso 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus possa abençoar a todos, que Deus possa incutir na nossa mente, que quando Ele estiver batendo no coração de cada um de nós possamos abrir, não só abrir, irmãos, mas convidar Jesus para morar dentro do nosso coração e dizer para Ele: faça morada eterna dentro do coração de cada um de nós. Esse é o meu desejo, a minha oração por todos. Amém. Nós ainda iremos louvar a Deus com o hino 117. 117.
conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa minha transgressão. Eu sei o teu amor infinito. Dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a misericórdia e doarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão e glória, meu Senhor Deus, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a misericórdia e doarei a ti o meu louvor. Vou ler para vocês o que o salmista diz a respeito deste hino. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, querido Pai que estás nos céus, nós somos imensamente agradecidos, Santo Pai, por estar aqui na sua presença, na sua casa de oração, e nós queremos pedir, Santo Deus, que o Senhor venha habitar dentro do nosso coração, que Jesus esteja sempre conosco e que nós, Santo Pai, possamos ser testemunhas desse amor incomparável que Jesus tem por cada um dos seus filhos. Dá-nos a tua paz, Santo Pai, protege a todos, salva todos nós para o seu reino e dirija a nossa vida da forma que o Senhor achar melhor. Abençoe a todos os seus filhos, abençoe aqueles que estão enfermos e nos ajude, Santo Pai, a permanecermos firmes nessa caminhada até a volta de Jesus. Salva todos nós, abençoe essa igreja, revigora a saúde espiritual de cada um dos seus filhos. Nós pedimos e agradecemos pelos méritos de Jesus. Amém.